Programa Úrsula Estrela. Oferecimento Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos open bar. HG Hair Design. M&M Gestão de Moda e Companhia do Vinho, a sua melhor companhia. Olá, bem-vindos ao nosso programa Úrsula Estrela. E no programa de hoje nós vamos começar com o quadro Cheers e nós vamos falar um pouquinho sobre vinhos e espumantes. E eu estou aqui hoje na casa de sommelier. Os nossos convidados, esse casal incrível de sommeliers, Tatiane e o Flávio, sejam bem-vindos, tudo bom? Tudo ótimo, bem-vindo à nossa casa também, muito obrigada pelo convite. Eu adorei essa casa, a gente aguarda e tem muita novidade. Flávio, o que você reservou pra gente? Hoje falaremos sobre espumantes pelo mundo, separamos um monte de espumantes, dá para ver aqui na nossa mesa, e é claro que no final vai ter brinde e vai ter harmonização. Oba, eu tô louca já com essa harmonização. E a primeira dúvida que surgiu, né, a gente sabe que o capixaba adora espumante, a mulherada também adora um espumante, mas é exatamente sobre esse nome que já vem a primeira dúvida, Tatiane. É espumante, é cava, é champanhe, cada garrafinha dessa aqui tem um nome diferente, é isso que a gente quer aprender hoje. Como que é essa questão do nome dos espumantes ou dos vinhos, que seria correto chamá-los? Sim, é porque a maioria das pessoas fala assim, eu gosto de vinho e espumante, mas o espumante é um vinho da categoria espumante. E cada país tem a sua denominação de origem, seu método de produção, tem as suas uvas diferentes que podem se diferenciar para cada país. Então, cada país também coloca um nome no vinho espumante, né? Alguns que não colocaram nome, que é o caso do Brasil, chama de espumante mesmo. Sim, e aí significa que também cada país tem uma uva diferente no preparo? Como que é? Quem vai falar agora? Tanto Quem? Flávio, sua vez. Tem muitos países têm as suas próprias uvas, né? Eles chamam de autóctones, são as uvas que são específicas daquele país. Então, no caso da cava, que é uma denominação de origem da Espanha, não é baseado só numa localidade, a cava é uma denominação que flutua entre outras regiões, ela utiliza 3 uvas autóctones e agora estão autorizadas 2 uvas internacionais. Então, eles valorizam a uva local, essa é uma ideia muito bacana. Então, se eu for na Espanha ou se eu quiser experimentar um vinho espumante da Espanha, eu vou pedir uma cava. É isso? E aí, vamos falar então de cada uma delas? Vocês querem falar para mim? Que aí vocês vão falando de cada país, a característica, e a gente, quem assiste, você que está em casa, vai aprender um pouco mais sobre mim também, para na hora de escolher, poder escolher, né, com uma propriedade melhor. A gente gosta de tirar onda no restaurante que sabe alguma coisa, eu sei disso, porque eu também gosto. Então, vou falar do champanhe, que é o principal de todos, que é o mais diferente, que é o mais famoso, inclusive, né? Acaba sendo também o mais requintado, né? Quando a gente pede um champanhe, né? Vem da França, da região de Champagne, então também tem um valor maior, não tem? Ou estou enganada? Sim, tem um valor maior e um sabor diferente também, porque a região de Champagne, ela fica numa localização muito privilegiada, onde o clima favorece a acidez desse vinho espumante, desse champanhe, que tem a acidez maior de todos. O único que se assemelha em característica são os espumantes da Inglaterra. Daí eles se assemelham um pouquinho mais ao champanhe. Mas de todos eles, o champanhe é o mais que tem mais presença, até pelo método de produção, que é pelo método tradicional criado lá naquela terra, né? Então, ali a gente, na capital de Champagne é uma região, muitas pessoas não sabem disso. Ali na capital de Champagne, em Reims, foram coroados 27 reis franceses. Então, o Champagne carrega também aí uma identidade de nobreza muito grande, que nos encanta, nos fascina, né?
que eu adoro do mundo do vinho é isso, que sempre tem uma história por trás, uma história envolvida na produção dos vinhos, sobre as regiões. Eu adoro isso. E olha como nós estamos fazendo uma viagem pelo mundo. Falamos aí da cava da Espanha, o champanhe da França, e agora, Flávio, vamos para onde? Vamos para a Itália. Oba! E sobre a Itália, a gente vai falar do famoso Franciacorta, que é um espumante sensacional. Né? Antes de falar do Prosecco, gente, eu já falo do Prosecco, viu? Eu já ia perguntar, porque para mim, Itália, Prosecco, me remete a Prosecco. Sim, o Prosecco ficou muito tradicional aqui no Brasil, até por conta da sua uva, antigamente chamada de Prosecco. Foi comprados os clones, vieram para o Brasil e a gente vê, inclusive, espumantes nacionais como Prosecco, porque realmente ele era, antigamente, a uva era chamada Prosecco. Esses clones vieram para cá. Então, eles têm o direito de rotular como Prosecco, né? Embora Prosecco também virou uma denominação de origem na Itália. E a uva se transformou Glera. Então, a gente tem o famoso Prosecco. Nós temos a Franciacorta, que eles dizem até, eles brincam utilizando o nome, falando que Isso é novidade para mim. Pois é, eles até brincam dizendo que é o champanhe italiano. E hoje nós teremos também o Trento Doc, que é um Ferrari, que vai ser o vinho degustado, inclusive hoje, tá? O vinho espumante degustado hoje. Maravilha. E agora, Tati, para que país que a gente vai? Vamos para o Brasil. Opa! O Brasil, Úrsula, não sei se você sabia, é o país mais importante na produção de espumantes no hemisfério sul. Nós produzimos o melhor espumante fora do velho mundo, né? Sim. Então, a gente já sabe produzir tantos vinhos tranquilos como os vinhos espumantes muito bem feitos. E a gente escolheu aqui para mostrar para vocês as casas que são casas que a gente gosta muito. O espumante brasileiro, ele pode ser produzido tanto pelo método Charmat, que é o método usado no Prosecco de Itália, como o método tradicional, que é o mesmo método usado na França, na região de Champagne. E o que traz de diferente assim nessa questão da produção também? O sabor muda? Muda. Enquanto o champanhe tem ali notas de pão tostado, amêndoas, amanteigado, autólise, leveduras, o espumante pelo método Charmat já vai ser mais frutado, com evidência nas frutas, também acidez elevada, porque a acidez é a vida do champanhe, do espumante, né? Não, a gente quando bebe um vinho espumante, a gente espera essa refrescância vinda da acidez, né? Então, além da acidez, os aromas frutados no método Charmat vão prevalecer. Legal, já fica aí mais uma dica em relação aos aromas também, que eu acho muito legal. E aí agora a gente vai para onde? Tem mais países aí com espumantes? Eslovênia. Aqui a gente separou um espumante feito de Sauvignon Blanc, que é uma uva que tem uma acidez natural. Ela bem conhecida também. Muito conhecida, o brasileiro adora Sauvignon Blanc, especialmente com a nossa moqueca, vai muito bem. Tem uma acidez muito presente, é uma uva que gosta de lugares mais frescos. E um espumante feito na Eslovênia a partir de Sauvignon Blanc, delicioso, maravilhoso. Já falamos de todos os países? Não? Ainda falta? Agora falta a gente falar de um estilo de vinho espumante. Então conta aí pra gente. Que é o Ice. O Ice, que esse eu conheço. Muito bom. É porque é o espumante que a gente usa para fazer os drinks, né? Que tanto nos agrada e nos alegra na piscina. Então, o Ice, ele é um vinho espumante fabricado totalmente especial. Existe um trabalho do enólogo para que as moléculas desse vinho não se desfaçam com a adição de gelo. Então não é todo vinho espumante que a gente pode colocar na taça e colocar o gelo, não. Fica a dica, porque eu já vejo gente errar nisso aí. Pois muitas pessoas erram, é só aquele que tem escrito Ice. Exatamente, até porque ele tem um ponto de doçura um pouquinho a mais, porque ele vai ser diluído com gelo, ele é preparado, o enólogo trabalha o espumante Ice para que ele receba esse gelo, que receba essa casca de laranja para evidenciar ali sua acidez, que receba essas frutas, né, para compor os drinks. Então, normalmente também quem gosta de espumante um pouquinho mais doce pode beber sozinho, mas ele é uma categoria de espumante para ser bebido com drinks, né? Muito legal. Tem mais algum ainda para ser falado? Eu acho que vale muito a pena falar do nosso moscatel, okay. Né? O nosso espumante doce.
A Moscatel se desenvolveu no Brasil de uma forma magnífica e, inclusive, hoje em dia, grande parte dos países do mundo evidenciam muito a nossa Moscatel, com aromas de muitas flores brancas e muita fruta de polpa branca. É sempre muito delicioso, porém, ele vai muito bem para acompanhar sobremesas. Eu adoro que o Flávio sempre já fala um pouquinho sobre essa questão da harmonização, até porque ele também é chefe, né, Flávio? Então, gente, não acaba aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre harmonização. Então vamos lá? E como a gente vai entrar na parte de harmonização, a Tati vai falar um pouquinho sobre essa questão do que harmonizar com os espumantes, né? Porque às vezes a gente acha que não harmoniza com tudo, ou as pessoas também podem achar que harmoniza com qualquer coisa, e não é assim, né, Tati? Não é bem assim que a banda toca na questão dos espumantes. Todos dizem que espumante harmoniza com tudo, que é o vinho mais flexível. E não é bem assim. Existe a harmonização que vai se dar melhor com o vinho de método Charmat e a harmonização que vai se dar melhor com o vinho na categoria método tradicional. Então, o método tradicional, ele traz um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de presença, de notas amendoadas, de pão tostado, do que o Charmat. Então, existem os alimentos que vão combinar com a categoria Charmat e outros com a categoria tradicional. Então, existe sim uma diferença, não é essa questão que o espumante harmoniza com tudo, não, é bem assim. Então, gente, agora para ver a harmonização na prática com o nosso chefe Flávio aqui, não saia daí, que a gente já volta, tá? Fica ligadinho aqui no 525 da TV Ambiental. Chegamos agora no momento mais esperado, né? Abrir o espumante. E o Flávio selecionou aqui um espumante super especial, né, Flávio? Fala pra gente. Hoje nós separamos aqui um Trento DOC, um Ferrari, maravilhoso, 100% Chardonnay. E aí, Úrsula, acontece que muita gente tem dúvida sobre como abrir um espumante. Então é importante a gente demonstrar isso aí. Vamos aprender a abrir corretamente, né? Com certeza. Vamos lá? Bom, primeiro ele tem que estar na temperatura entre 6 a 8 graus. É importante porque ele faz com que essa perlagem que tem aqui dentro, que é esse CO2, ele fique um pouco mais lento, tá? Geralmente no serviço a gente já pega esse picote, muitas vezes acaba sendo um grande problema para nós. Ele acaba não servindo muito bem na hora de você tirar, você acaba rasgando parte do seu rótulo. Então a gente passa o canivete no serviço, identifica onde que está a abertura dele, faz a abertura. Vamos lembrar, na mesa nunca, tá? Então a gente coloca no serviço tradicional, a gente coloca isso geralmente no bolso. Vou encontrar onde que está, ó. Encontrei a voltinha. A partir de agora, dedão em cima e nunca mais tira. Tá? Porque senão corre o risco de sair. Vamos lembrar que no Réveillon, a grande maioria dos acidentes acaba sendo um estampido de rolha no globo ocular. Olha, fiz aqui, envolvi a minha mão nessa gaiola, não retira essa gaiola para fazer o serviço. A partir de agora, 45 graus para que essa perlagem suba, ela nunca segue a rolha. Então eu diminuo a pressão. E a partir de agora eu vou girando a garrafa lentamente e vou sentindo aí, ó, a rolha saindo. O estampido não é desejado, então a gente vai ter um leve suspiro. A partir do momento que essa rolha, pode ficar tranquilo, a partir do momento que essa rolha chega num determinado ponto, eu vou fazer movimentos com ela, bem fazendo pressão, é claro, para baixo, bem ligeiro, e a partir do momento que ele chegar num determinado ponto, a gente libera, então, esse CO2 que está preso aqui nessa garrafa. E, gente, voilà, abriu e ninguém nem ouviu nada. Que delicadeza para abrir uma espumante, Precisa de delicadeza, muita técnica e um pouquinho de força no braço também. Agora vamos embora degustar. Vamos, porque vamos degustar agora a Ferrari dos espumantes. Olha que incrível. Vamos lá.
E chegamos no melhor momento, né, desse nosso bate-papo, que é, enfim, a harmonização. Eu quero saber, Flávio, o que você preparou para harmonizar com esse espumante hoje? Bom, Úrsula, é o seguinte, nós estamos aqui com o Ferrari, ele é 100% Chardonnay. O que a gente espera geralmente desse espumante é muito limão, pera, frutas cítricas. Eles são 36 meses de autólise, então vai ter um pouquinho de complexidade, um pouquinho de amêndoas, né, um pouco de estrutura de boca. E o que nós preparamos aqui? 2 pratinhos simples, se vocês prepararem em casa. Um ceviche de melão, com um pouquinho de limão, um pouco de azeite, melão, coentro, cebola e tomate. E aqui uma saladinha verde, de folhas verdes, com um pouquinho de castanha de caju, até para harmonizar bem com essa autólise que ele tem, e um filezinho de frango. Em cima eu coloquei brotinhos de alfavaca, para dar um pouquinho de sabor terroso que costuma ter no Ferrari. Tá muito bonito isso aqui, eu tô louca para provar. Gente, e é o que ele falou, são coisas bem simples, que a ideia é que você possa fazer daí de casa, né? Uma dúvida muito comum também em relação à hora de servir o espumante, que são as taças, né, Tati? E muitas taças aqui na mesa e a Tatiane vai explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Sim, as taças fazem total diferença na hora de uma degustação. Inclusive, a gente tem algumas importadoras que fazem uma degustação por taças, como muda o sabor. Cada uma taça de espumante dessas tem uma função. Então me fala um pouquinho de cada uma delas e qual que é o ideal também da gente ter em casa, né? Porque nem todo mundo vai ter todos os modelos de taça, mas eu acho que deixar 2 opções de taças, né, é bacana para a gente ter essa escolha em casa. Muito legal, muito bacana. Bem, vamos começar com a taça ISO, que é a taça de degustação profissional para todos os tipos de vinho. Tanto o vinho tranquilo, que é o tinto, o branco, o rosé que a gente está acostumado, como os vinhos espumantes. Os profissionais fazem degustação técnica nesse modelo de taça. Isso aí vai com todos os vinhos, ela é bem prática. Isso. Mas não é a mais bonita de todas, né? Não mesmo, com essa haste bem baixinha, né? A gente gosta de haste A longa. gente gosta de girar, né, o vinho. É, lógico. A haste tem total função, né? Porque ela não esquenta o vinho. Segurar aqui está completamente errado, porque aqui o calor do nosso corpo passa para o vinho, esquenta o nosso vinho demasiadamente e não é legal no quesito álcool. E pro espumante a gente tem que beber ele muito gelado, né? Para ser gostoso, né? Mais geladinho, em torno de 8 graus, para não perder a sensação de acidez que é importante no espumante, não é? Isso aí. Essa daqui é a taça Flute. É uma taça tradicional do espumante, que está caindo em desuso, mas eu escutei de um master sommelier, que são os profissionais bem elevados no mundo do vinho, que ela tem uma função muito especial. Quando você bebe o espumante na taça Flute, o espumante vai para a parte final da sua língua, onde você tem muita percepção de acidez, muitas propriedades da acidez do espumante são perceptíveis na parte de trás da sua língua. Então ela está em desuso por causa da moda, que o mundo do vinho também tem moda, mas ela é muito importante para levar esse vinho espumante para a parte de trás da nossa língua. Próxima taça. Sim. Essa parece de vinho tinto. Essa daqui é a taça Globo. Ela é a taça que as casas de champanhe estão mais usando. Está super em alta, super na moda. Porque o mundo do vinho, as descobertas vão acontecendo. E beber o espumante, o champanhe vintage, nesta taça, todos os especialistas já perceberam que o champanhe vintage, não o não safrado, tem o poder de abrir os aromas, assim como os vinhos tintos tranquilos, os brancos tranquilos. Então, este designer aqui, essa engenharia, favorece a aeração e o movimento do vinho aqui dentro, do vinho espumante, para que as características se evidenciem. Perfeito. Essa eu achei ela linda. É uma das que eu mais Linda. gosto. Vou te contar, essa daqui é a taça oficial do espumante brasileiro.
Eu adorei. Muito linda, né? Ela tem essa parte aqui fundinha, você tá vendo? Que é uma engenharia, como eu falei, taça não é design, é engenharia, para evidenciar a perlagem do espumante brasileiro, que é muito evidente. Que é muito Fala para rica. quem tá em casa, o que é perlagem? Pois é, perlagem são as bolinhas. São as bolinhas da alegria e da felicidade. Isso mesmo. Essa aqui parece de vinho branco. Pois é, essa daqui você pode servir o vinho branco, pode servir o vinho tinto e pode servir o espumante. Essa taça aqui é uma taça mais aberta. Como está na moda essa parte da taça Globo que eu falei, essa daqui, quem tem em casa? Não tem uma Flute, não tem uma taça oficial do espumante brasileiro, não tem uma taça Globo, só tem a taça de vinho tinto ou vinho branco. Pode beber o espumante nessa taça, que não vai alterar o sabor. Inclusive, ele vai abrir ali os aromas, vai ficar muito bacana. E para aquele espumante ice, vai ser bem bacana também essa taça, né? Muito bom você tocar nesse assunto. Vai ser sim. Inclusive, essa daqui, que é uma taça Borgonha, ela fica linda no espumante ice. A gente coloca, olha como é que ela é abertinha. A gente coloca aqui os elementos do drink, as frutas, né? Aquele alecrim bonito. E continua sendo uma taça de cristal, uma taça bacana, que vai fazer bonito e vai ter função na hora do drink. Né? Muito legal. E esse acessório aqui, que eu já estou curiosa, quero saber também para que serve. Olha, eu não sei. Na minha casa isso não acontece de sobrar espumante, nem sobrar champanhe. Também não sobra, não. Mas acontece algumas vezes de sobrar. Então, esse daqui é um instrumento que a gente usa para quando sobra o espumante, sobra o champanhe na casa da gente. A gente abre essa parte, ó, tá aberta, coloca no bico da garrafa e fecha. É impressionante. Esse instrumento aqui, depois, no dia seguinte, você abre o espumante... Como se tivesse novo. Como se tivesse novo. Ele preserva muito a propriedade. Já lembrei de uma amiga que precisa disso aqui, tá? Já vou arranjar um para você. Lembrei agora. Pois é, e o capixaba leva espumante pra praia, não é? Então, às vezes, a gente faz ali, coloca um gelo e essa parte aqui, esse aparelhinho... Até para durante o consumo você ir fechando. Legal. Exatamente. Você abre aqui e faz o serviço, olha. Olha, que legal. Ele abre e fecha. Adorei. Isso aqui a gente compra em qualquer casa especializada de vinhos. Maravilha. Então, gente, adorei essas dicas de hoje. Adorei essas várias opções de taça, porque eu acho que você tiver várias opções, você pode aí na sua casa ajustar bem mais, né? A essa tradicional que a gente já conhece, mas tem muitas outras opções que você pode ter em casa para degustar um bom espumante. Então a gente fica por aqui. Ó, um brinde para você, um brinde, Tati. Obrigada. Sabei. Adorei essa sua participação do Flávio aqui no nosso programa. Espero que a gente volte mais vezes para falar um pouco mais desse mundo dos vinhos que a gente ama. Obrigada pela sua participação. Não saia daí, no canal 525 da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Úrsula Estrela. Oferecimento Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos open bar. HG Hair Design. M Gestão de Moda. E Companhia do Vinho, a sua melhor companhia.